Vamos falar então sobre a frequência do Wi-Fi e vamos falar sobre a radioterapia. Então, vamos lá. A questão do celular é que o celular é uma célula, vem de célula, né? Não é uma célula autêntica, mas é uma célula que de fato visa a se comparar com uma célula que de fato serve justamente para poder interligar dispositivos através de uma frequência eletromagnética propagada pelas torres. E então a questão do celular é que as torres em si disponibilizam o sinal para certos tipos de áreas, para certos tipos de setores. E de fato, o celular tem que estar incluso nesses setores, tem que estar incluso nessas áreas para justamente poder realizar sua função de comunicação, para justamente poder realizar sua função de propagação de sinal, para justamente poder realizar sua função de telecomunicação, né? Então vemos que imprescindivelmente o celular está ligado à questão da informação, está ligado à questão da consciência. Então isso tudo traz provas em si de que a tecnologia nos auxilia muito, de que a tecnologia nos conscientiza muito e nos faz de fato sermos seres mais conscientes, sermos seres mais informados. Então vamos entrar uma questão de contraste aqui, de oposição. Será que de fato a tecnologia serve para poder nos conscientizar de fato, devido aos seus malefícios, justamente devido ao mau uso tecnológico? Porque dependendo da pessoa, a tecnologia vai ser utilizada de uma forma e possivelmente de outra forma. De fato, a tecnologia ela serve justamente para poder informar e para poder prejudicar, dependendo da pessoa que se utilizar dela, dependendo da pessoa que se empregar dela. Então, de fato, podemos dizer que a tecnologia, de fato, possui duas bifurcações, que são duas divisões. A bifurcação da positividade e da negatividade, pois são muitas pessoas que têm prejuízo com o uso da tecnologia. Agora vamos tratar da frequência eletromagnética em si, da radioterapia e suas variações. Porque se tratando de prejudicações às células, tem a radioterapia para o câncer e uma espécie de eletromagnetismo prejudicial no celular também, que eu irei tratar disso. Entra na questão da radioterapia também, e é fundamentalmente uma questão da radioterapia também, de certa forma vamos compreender assim. Então, se tratando de celular, nós tratamos de células, mas a questão comunicativa eletromagnética é prejudicial para o corpo humano, pois gera desestabilização no corpo humano no quesito celular. E então, as células do corpo humano são bombardeadas de eletromagnetismo e concernente a isso, referente a isso, as células do corpo humano se desestabilizam em questão de telômeros. Os telômeros do corpo humano se tornam instáveis e realmente essa instabilidade dos telômeros faz com que venha aparecer todo tipo de problemas, todo tipo de patologias que são doenças no corpo humano. Por quê? Porque justamente a questão do enfraquecimento celular é responsável pela anemia, é responsável por doenças psicológicas, depressão e esquizofrenia.
porque a falta de harmonia celular, porque a falta de homeostase, e homeostase significa harmonia, só a falta é alostase, que é desarmonia, é justamente responsável por todo tipo de característica prejudicial para o corpo humano, desde câncer até essas doenças citadas, até outras doenças citadas. Então, o uso do celular tem que ser feito com consciência, tem que ser feito segundo a uma necessidade consciente de um uso para poder se tirar proveitos necessários, para poder se utilizar o celular de uma forma necessária, prudente, segundo a certos parâmetros, que é segundo a certos meios em si essenciais e específicos, para poder em si obter resultados favoráveis e positivos, e não resultados desfavoráveis e dispositivos como uso excessivo, como mau uso. Então vemos que a radioterapia é o tratamento para o câncer em si especificamente, mas visa tratar o câncer e possivelmente pode causar outros problemas. Possivelmente pode causar outros problemas, como o qual é específico ali a radiação para o câncer, mas possivelmente pode desestabilizar as células. E todo mundo que enfrenta essa doença e já passou pela questão da radioterapia sabe quão exigente é do organismo esse tipo de terapia. Por quê? Porque a ação benéfica pode levar à ação prejudicial de desenvolvimentos de doenças já citadas por mim: anemia, depressão, esquizofrenia, entre outras. E então, olha só, a questão do câncer é que os raios emitidos específicos, né, causam benefícios, possivelmente podem causar problemas. Então, como se utilizar de uma terapia que possivelmente é nociva, que significa prejudicial? Simplesmente porque, se tratando de benefícios, a gente visa mais o lado benéfico do que o lado maléfico. E então a gente tira proveito do lado benéfico e realmente despreza o lado maléfico. E no caso dos cristãos, os cristãos vão orar, vão se empregar em oração, e justamente Deus vai agir para que só haja somente benefícios e não malefícios. Então os malefícios se aplicam especificamente ao ímpio em si, que não ora, que não tem comunhão, que não tem uma vida com Deus. Esses sim são empregados, de certa forma, podemos assim dizer, possivelmente de malefícios. Então o cristão pode se empregar esse meio e pode se empregar também do meio da naturopatia. Mas voltando à questão, mas se tratando da imprudência, então significa que se utilizasse do meio da radioterapia com fatores negativos já citados por você, já citados por mim, então implica uma questão de imprudência? Não, porque tudo é possível àquele que crê, e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo é possível àquele que crê, implica uma situação de conversão do mal em bem. E a naturopatia? A naturopatia vai visar a alimentação em si, as questões alimentícias, de alimentos orgânicos, aos quais vão combater o câncer também. Então é outra opcionalidade citada por mim, que não está inclusa no contexto eletromagnético, mas que se fez necessário eu citar. E sabemos que o contexto eletromagnético impregna os alimentos também do século XXI, como impregna os alimentos completamente no século XXI, como o caso daquele eletromagnetismo usado para poder fazer alimentos, para poder esquentar alimentos, né? Para poder fazer com que os alimentos venham a se aquecerem, a se tornarem mais rapidamente aptos para o consumo, né? Então, que é o micro-ondas. Então, vamos lá, o micro-ondas impregna os alimentos de eletromagnetismo. E então, isso significa o quê? Que os alimentos com eletromagnetismo
vão prejudicar os telômeros do corpo e vão fazer com que eles se desenvolvam de forma anormal, ou além disso, vão fazer com que o corpo venha a desenvolver outros tipos de patologias que são doenças. E então, essencialmente, se tratando disso, tratamos dessas questões, realmente é isso. E minha vida é para a exaltação máxima da Trindade. Então, deixo esse áudio gravado para vocês. Agradeço imensamente. Amém.